Bom, pessoal, então, bom dia a todos. Estamos hoje aqui, dia 18 de setembro, para mais um encontro sétimo da nossa série dos Encontros Teográficos. E hoje a gente vai trabalhar com alguns textos relacionando a nossa condição de seres humanos enquanto participantes de um sistema maior chamado planeta, ou planeta Terra, que a gente tem uma inter-relação com ele e vem na caminhada do que a gente vem tratando até agora, né? São várias perspectivas, várias ideias, várias discussões que a gente teve no âmbito dessas relações possíveis, né, que podem se estabelecer entre todos esses agentes, né, que estão como atores da nossa vida, mas agora a gente tem uma concepção mais global, dialogando textos da Bíblia, como a gente sempre faz, com outros textos, né, alguns até bastante distantes, como, por exemplo, um texto de um mito da China antiga, que a gente vai trabalhar hoje, além de textos de um cientista e um sociólogo. Então, vamos começar, né? O texto da Bíblia é sempre a nossa motivação inicial, nosso ponto de partida, o nosso horizonte, até de um certo vocabulário para a gente pensar a partir dele, né? E tomando os impactos desses outros textos para ampliar a nossa noção a respeito desse texto bíblico. E o texto que a gente vai lidar hoje são textos que seguem a tradição do Gênesis, né? São 3 pequenos fragmentos do livro do Gênesis e um salmo, 2 versículos, 2 versos lá dos salmos, só para fechar a ideia. Então, o texto lá do Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, vai dizer assim: Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou, homem e mulher, e os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas, para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 6º dia. Então, esse é o primeiro texto lá das tradições do Gênesis a respeito da criação do mundo e justamente o fragmento onde aparece essa criação do ser humano no âmbito de Gênesis 1. Agora vamos ver um texto correlato que aparece no capítulo seguinte, lá no Gênesis 2. A partir do versículo 4, né, que é onde começa uma segunda tradição. Diz assim o texto: Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Esse bloco do Gênesis 2, né, que começa ali no capítulo 2,
vai se relacionar com o que aparece num pequeno verso aí no capítulo 3, onde aparece toda uma saga do homem cometer um erro quanto a essa árvore que aparece aí no texto, uma das árvores, né, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tal. Ele frustra um interdito que havia sido estabelecido desde o início, e aí a consequência desse, entre aspas, desse crime. Terá que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Alinhado a essa ideia, um texto do Salmo que retoma essa condição do homem ao final desse processo. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Então, nessa sequência de textos, parece que a gente tem assim uma grande elevação da condição do ser humano e agora, no final, como algo que ninguém mais vê. Né? Como se fosse lá no limite, no clímax da sua condição, e agora totalmente dissolvido, né? Para uma condição de areia, de terra, onde não resiste nem a um soprar de um vento. Com o vento começa a vida, com o vento se dilui, se dissolve a vida. Né? Assim que a gente tem essa brincadeira desses textos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esses textos de Gênesis, porque eles são especialmente curiosos para a gente ver que esse assunto não é um assunto tão trivial para a gente conversar, porque, de partida, eu já aviso a vocês que aqui a gente tem duas perspectivas muito distintas sobre essa origem, né, do mundo, do homem e tudo mais. Esse texto de Gênesis 1 e de Gênesis 2, os dois textos eles fazem parte de um pequeno pacote da Bíblia que vai ali de Gênesis 1 até o capítulo 11, que é como se fosse uma espécie de tradição mitológica da Bíblia. São histórias que perpassavam a cabeça das pessoas com intenções diferentes, em regiões diferentes da terra de Israel, mas que colocava cada um deles, o homem, num devido lugar. O primeiro deles, esse texto de Gênesis 1, pelas tradições, ele seria até posterior ao texto de Gênesis 2. Tá? Então, nesse texto de Gênesis 1, a gente tem um texto que ele soa como se fosse um texto litúrgico. Dizem que esse texto até foi cantado, celebrado, né, na inauguração do Templo de Jerusalém. Há quem diga isso. Né, como vários movimentos de haver luz, haver isso e haver aquilo e tal, e com movimentos de luzes, movimentos de sons, tudo isso fazendo um grande teatro da construção do mundo, alinhado à construção do templo. Até lembrando de uma conversa que a gente teve aqui no mês anterior, quando a gente viu que o papel do templo era central na reorganização do universo. Então, aquele templo de Jerusalém como sendo a refundação do mundo. E aí faz todo sentido celebrar o restabelecimento do mundo a partir de uma liturgia organizada dessa maneira, bem sequenciada, bem marcada, em dias bem estabelecidos, e no final daquele processo, um descanso, né, que obedecia a um código legal de Israel, né, e tudo fazendo parte de um grande esquema, de um grande enovelamento de conceitos e perspectivas. Nesse texto de Gênesis 1, a gente vê que o homem é colocado numa condição de proximidade, de muita semelhança com relação ao próprio Deus. Deus criou os seres humanos parecidos com ele. E, além disso, deu para eles uma espécie de poder, de soberania sobre esse planeta, para se espalhar e a dominar. Tendo poder sobre os outros entes da criação, sobre peixes, sobre aves, sobre os animais, e à disposição deles estavam todas as plantas, tudo que dá frutos,
para se alimentarem, para fazer uso e tal. Na verdade, esse ser humano que aparece no Gênesis 1, de fato, ele se aparenta muito com uma divindade, né? Ele tem uma espécie de onipotência sobre a natureza criada. Ele só não tem poder sobre o seu criador, mas sobre todo o resto está tudo submetido a ele. Notem que essa visão a respeito da relação do homem com o planeta foi a visão preponderante ao longo de quase toda a nossa história. Nós temos à nossa disposição todo esse terreno disponível, toda essa natureza que a gente contempla, às vezes fica encolhido diante da grandiosidade dela, mas, ao mesmo tempo, essa grandiosidade ela rapidamente é substituída por uma noção de que, olha, está tudo à minha disposição, posso usar da forma como eu quiser. E a gente tem visto, né, que, né, nos tempos mais recentes, toda uma preocupação sobre como essa visão não se sustenta. Essa noção de que o homem tem diante de si toda a natureza ao seu redor como algo que pode ser meramente submetido, né, que pode ser meramente explorado, né, e sem uma preocupação sobre o conjunto mais amplo onde ele está inserido, acaba colocando o próprio homem em risco. É uma perspectiva que, no tempo mais recente, acabou tomando um vulto maior, uma preocupação maior, porque hoje a gente conta com maior informação com relação aos dados desse uso desenfreado do que está supostamente à nossa disposição. A gente percebe os riscos, os danos, os problemas causados por uma noção de pleno uso, como se essa natureza fosse absolutamente inesgotável. Mas a gente vai pensar bastante a respeito disso, fruto dos outros inputs que a gente vai receber com os outros textos. Mas isso é importante. E eu diria mais também para vocês, que esse texto de Gênesis 1, ele é um texto que ele, de certa forma, faz um diálogo com textos mais antigos. Essa retomada de uma criação dessa forma, de organizar o mundo, organizar os astros do céu, organizar o homem nesse terreno disponível, fazia eco com algumas tradições até do povo babilônico, onde, naquela perspectiva, né, dos babilônicos, havia uma espécie de luta nos céus. E duas instâncias que estavam confrontando ali, relacionadas a essa formação do mundo, eram um herói da tradição babilônica, chamado Marduk, e uma espécie de monstro cosmológico chamado Tiamat. Para quem via aquele desenho, tinha algum filho, neto, sobrinho, viu um desenho chamado Caverna do Dragão, né? Era o grande vilão da história, né? Um dragão lá de 7 cabeças chamado Tiamat. Né? Na verdade, na tradição babilônica não era exatamente isso, mas do conto, né, onde aparece esse herói e esse monstro cosmológico, o herói vence esse monstro e das vísceras dele, depois dele vencido, vai espalhando pelo universo, construindo o universo. Né? Então, esse monstro representa as forças caóticas, e esse herói vence essas forças do caos e começa a organizar o mundo. Né? É engraçado que esse próprio texto do Gênesis 1 começa com uma noção de caos. Né? A Terra era sem forma e vazia e tal, né? E aí Deus vai colocando ordem nessa condição de confusão generalizada até o ponto que cria esse ser humano que ele fala, olha, a coisa está indo tão bem aqui nessa obra que eu vou fazer até um negócio parecido comigo. Deu tempo, né, de cumprir o cronograma ali da obra, e agora eu vou fazer quase que um monumento para mim, que vai andar também, vai falar também, né, e ele só não vai mandar em mim, mas todo o resto ele vai mandar. Né? Então, pensando dessa maneira, né, esse Deus que cria até um elemento parecido com ele, um alimento até narcísico dessa divindade, né? Eu vou fazer um igual a mim aqui, e no final, olha,
E é muito bom. Ele não só faz, como diz, é muito bom, né? Quase que reafirmando a sua condição. É curioso, né? Mas vamos lá, esse é o texto de Gênesis 1, que já aponta para uma série de probleminhas assim para a gente pensar nessa relação do homem com o mundo e com a sua noção a respeito de Deus. Quando a gente migra para o capítulo 2 do Gênesis, a gente vê uma outra história. A coisa parece que começa mais assim no solavanco. Olha, Deus simplesmente criou o céu e a terra, mas não tinha nada direito e tal, era uma coisa meio vazia, e até porque não tinha ninguém para dar conta daquilo. A terra como carente de alguém, não para dominá-la, mas para cuidar dela. O papel do homem muda radicalmente de um texto para o outro. O que antes era uma condição quase que de um imperador, um aproveitador da natureza disponível, agora ele passa a ser um cuidador, um jardineiro, alguém que fosse dar conta de cultivar a terra. E aí o homem é feito não como alguém que é dada ali a condição básica dessa criação. Ah, eu vou fazer alguém igual a mim. Não. Ele usa do pó da terra, dessa estrutura ainda um pouco sem sentido, sem finalidade, usa desse pó da terra, molda um boneco de barro, sopra no seu nariz uma espécie de essência da própria divindade, um fôlego, um vento de vida que faz com que ele se torne um ser vivo. É uma história radicalmente diferente da primeira, né? O homem colocado numa situação muito mais contida do que no primeiro texto, né? E ele já tem de partida um trabalho. O que antes era algo como faça uso à vontade, da forma como bem entender, agora esse ser humano ele é criado com uma missão clara. Você tem que cuidar dessa terra. E aí Deus, né, planta um jardim numa determinada região e bota ali, ó, você vai tomar conta disso daí. Tem um monte de árvore aí para você comer e tal, se divirta, mas olha, só tenha cuidado com uma que vai lhe garantir a vida e com a outra que tem toda essa celeuma aí sobre o conhecer o bem e o mal. Dessa segunda aí, você não mete a mão que você vai ter problema com relação a ela. O que também é um texto esquisito, né? Como é que conhecer o bem e o mal pode causar tanto prejuízo ao ser humano? Né? E aí, muitas acrobacias para tentar entender esse texto, que é no nível acrobacia mesmo, né? Porque pelo texto, pela literalidade do texto, isso não faz o menor sentido. Né? Não pode conhecer o bem e o mal. Se toda a saga da humanidade é justamente conseguir separar o bem do mal, aí alguém diz, olha, não pode. Quem dera a gente soubesse, né, o que é o bom, o que é o mal, e seguisse um caminho nobre. Né? Mas, de partida, alguém diz, olha, isso aí não mete a mão, que você vai ter problemas com isso, você vai perder a vida, na verdade, se você se meter com essa história. Né? Então, como eu falei, um monte de acrobacias para tentar salvar esse texto, né? Talvez um esforço um pouco em vão. Mas o texto é bonito, porque coloca o homem como um jardineiro no meio desse jardim, né? E ele tem essa tarefa clara. Tanto que Deus pôs o homem no jardim para cuidar dele e nele fazer plantações. A perspectiva, como eu falei, muda. Né? A gente tem um ser humano que é feito, a própria palavra humano, né? Ser humano de humus, né? Essa terra úmida, que era esse solo original. Né? O ser humano feito do humus da terra. A gente pode pegar até outras palavras que têm ligação, né? Como humildade, né? Humus, humano, humildade, a humildade como a condição de ser humano. Né? Então, parece que, pelo menos no nosso idioma, essas coisas estão relacionadas. E é um caminho de leitura desses textos. É um caminho de leitura desses textos. Mas o mais importante são os verbos. No primeiro deles, dominar. No segundo, cuidar. Só que, né, fruto da sua condição de ser humano, trabalhante nessa terra,
buscando cuidar dela, fazer com que dela viesse a sua própria subsistência, num dado momento, trocando os pés pelas mãos, tocando nessa misteriosa árvore que faz conhecer bem e mal, né? Ele passa a uma condição muito precária. Ele precisa passar a trabalhar no pesado para fazer com que a terra produza algum alimento. Antes era meio que natural, a terra está brotando aí, aproveitem, vão cuidando, mas vão se divertindo, vão se alimentando e tal. Agora a situação ela se torna bastante difícil. A terra só vai produzir alguma coisa se você trabalhar no pesado, se você suar, porque a sua condição natural deixa de ser como aquele elemento que vai fazer uso dessa criação com cuidado, mas a sua condição é de um destino anunciado. Você vai voltar para a Terra. Você foi feito dela e para ela você vai voltar. Você não é mais nada do que mera terra, que no início do texto era uma terra até sem sentido, né? Não brotava nada, não tinha nada e tal. Você é tal qual a terra sem sentido. Você foi feito dela e para ela você vai voltar. E aí o texto lá do Salmo 103, uma perspectiva que até pode ter alguma contemporaneidade com o texto de Gênesis 1, né? Dizendo que a nossa vida, como a grama, cresce, floresce como a flor do campo, tem uma beleza intrínseca, mas, ao mesmo tempo, ela é extremamente frágil ao ponto de simplesmente desaparecer, sucumbir e ninguém mais a ver. Textos como esse fazem parte de um conjunto muito vasto de tradições mitológicas de todos os povos. Eu mencionei aqui o texto, a tradição babilônica, né, de Marduk e o Tiamat. Recentemente, esses textos foram traduzidos para o português, numa edição bem organizadinha, tá? Que essa história seria o conto de Enuma Elish, né? Tá publicado aí recentemente por uma editora nacional. Quem gosta dessas coisas, vale a pena dar uma conferida, eu acho isso muito bacana. A gente vai ter literaturas mitológicas ou contos mitológicos a respeito dessa concepção do mundo na nossa própria terra, a mitologia tupi, tupi-guarani e tantas outras dos povos indígenas. A gente vai ter nos povos da África, nos povos da Ásia, nos povos do Oriente, os mais diversos possíveis. E a sequência dos textos aí coloca uma para a gente de uma tradição bastante distante, que para a gente chega a ser misteriosa, que é uma tradição mitológica sobre a criação do mundo na China. Pelo menos, eu não sei se quem teve a chance de dar uma olhadinha lá nos textos, pelo menos esse texto lá da China lá revela um dos maiores mistérios da humanidade. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? No texto a gente tem aí bem claro quem nasceu primeiro. Porque a gente tem aí no nosso conto, né, a ideia de que no início dos tempos havia apenas um imenso ovo e que dentro dele se misturavam vários elementos, dando origem a um caos. E aí, a organização desse caos não se dá por uma luta, como foi no conto babilônico, não se dá por um imperativo divino, como a gente tem no texto da Bíblia, né? Uma voz que vai ordenando, vai soando e vai, como se diz hoje, vai causando na realidade. Não, agora não, a gente tem o trabalho de alguém que organiza o caos, né? Em torno desses elementos que constituíam esse ovo, né? E esse trabalhador é um gigante mitológico chamado Panku, né? Que viveu a vida dormindo, mas que, num dado momento de indignação, ele sacode, rompe o ovo, causando uma explosão
causando uma explosão onde tudo que há no universo escapou e se organizou. Às vezes, como é que é curioso, né? Às vezes a gente, no âmbito das comunidades religiosas, fica-se, principalmente cristãs, né? Tão preocupado com a veracidade científica desses textos bíblicos e tal, e não é essa a questão, né? Você vê que os próprios discursos científicos já até tiveram uma espécie de intuição, né, dessas mitologias do passado, uma explosão. É assim, esse diálogo de narrativas, isso vai se completando, vai se enriquecendo ao longo da história da humanidade e tal, e às vezes tem uma evidência, isso explica aquilo, explica um outro pedacinho e tal, e ninguém está com pretensão nenhuma de, bom, pelo menos não deveria ter a pretensão nenhuma de chegar a uma verdade final e absoluta sobre nada, mas encontrar uma forma de viver melhor, essa é a nossa grande intenção, né? E aí esse gigante, ele separa as coisas, né? Separa o leve do pesado, deixa o que é leve lá em cima, bota o que é pesado aqui no chão, mas chega uma hora que ele fica de saco cheio, ele cansa e ele morre, simplesmente, né? Ele desiste dessa tarefa, parece até um pouco o Atlas, lá da mitologia grega, né, que fica sustentando o céu e vai uma ave todo dia lá morder a barriga dele e tal. Aqui é um outro gigante, que ele simplesmente declara uma greve e morre. E aí, desse corpo caído sobre os elementos pesados, é que a Terra se forma e tudo mais, né? E, inclusive, essa Terra estava sem forma, assim, sem nada, parecia uma bola vazia, uma bola amarelada e tal, quando o grande imperador do universo, chamado Imperador de Jade, fala, gente, vamos botar uma graça aí nesse planeta, né? Porque tá meio amarelo isso, né? Vamos ocupar esse planeta aí com algumas coisas, né? Vamos botar as pessoas aí, os bichos e tal, né? Só que tinha um problema, né? Bom, a gente precisa dar comida para todo mundo que vai ocupar essa bola amarela aí. E aí, com isso, ele deu a tarefa para uma espécie de emissário lá da Corte Celeste. Falou, camarada, olha só, você vai lá e vai plantar umas sementes, né? Tem umas sementes aí gerais e tal, né? Para plantar meio que um mato. Você dá uma espalhada aí, faz um negócio bonitinho, né? E aí o cara, meio preguiçoso, ele joga tudo num determinado canto lá, e aí nasce um mato sem sentido, e ele falou, poxa, já cresceu tanto mato, onde é que eu vou plantar as outras sementes que eram sementes de arroz para efetivamente alimentar a terra, os animais, os seres humanos? Aí pô, não tinha muito mais espaço, ele come uma das sementes, né, e planta a segunda, mas tem um problema danado, né? Porque já estava tudo tomado de mato. A divindade ficou indignada com aquilo e condenou o cara a ser uma espécie de búfalo que vai ficar comendo capim o resto da vida até resolver o problema que ele mesmo criou. Mas aparece, né, nessa sequência até um pouco engraçada assim, do texto, aparece uma situação curiosa. Os seres humanos, né, passado muito tempo, já tinham se tornado muito volumosos, a Terra já estava bastante populosa e eram muito cheios de ideia. Esse que era o lance. Os seres humanos eram muito cheios de ideia. E aí, num dado momento, eles tiveram a ideia de matar animais para fazer roupas para o frio, porque era mais eficiente para se proteger. Por exemplo, a Gabi, que está lá numa região fria, cheia de ideia, talvez ela visse aquelas folhas todas e falasse, pô, mas se eu tiver um casaquinho de pele, isso vai ser muito melhor do que simplesmente pegar umas folhas de bananeira para me cobrir. E aí começa uma espécie de guerra entre os animais e os seres humanos. Os animais com seus chifres, com seu veneno e tal, mas tudo isso fruto de uma ideia do ser humano, né? E com isso, né, uma luta começou, né, sem fim, só que os seres humanos eram imortais.
iam se multiplicando e iam esgotando a terra ao ponto da terra dizer: chega, eu não aguento mais. O imperador lá dos deuses, né, esse imperador de Jade, ficou sensível a esse grito da terra, né? Olha o elemento que aparece, um grito da terra. A terra passa a ser um personagem que grita nessa história. E aí ele fala: olha, eu vou acabar com tudo porque não está dando muito certo, mas aí os outros participantes ali da coisa falam: não faça isso, né? Era tudo tão bonito e tal. Calma, não precisa de tanto. E aí, nesse ambiente, surge a morte como um controlador da vida na Terra. Fala: olha, eu não vou mais deixar essa multiplicação desenfreada desses seres humanos, eu vou colocar um elemento novo nessa história, vai ter o poder de um deus, uma deusa chamada Morte, e ela que vai controlar o fluxo de idas e vindas no planeta. Ela que vai dar o tom desse balanço que precisa acontecer para que a Terra sobreviva, para que a Terra não grite mais. E essa deusa fica muito chateada, falou: pô, mas você está me dando uma tarefa bastante inglória. Eu vou ser amaldiçoada por todos os tempos, né? Como assim? Fala: não, não, fica tranquila. Eu vou dar a disfarçada aqui e o que vai matar as pessoas vão ser as doenças. E aí tudo vai ficar bom, né? Você não vai ficar com o seu lado aí queimado, né? Mas a gente vai resolver esse problema com a Terra. Eu atendo os meus aldeões aqui do céu, a Terra resolve o problema, deixa de gritar, há um balanço entre os elementos criados e a vida passa a acontecer nessa condição de limitação de recursos limitados. É uma perspectiva bastante diferente, onde os seres humanos eles não têm o papel nem de grandes detentores da obra criada, de donos fazendo uso da forma que quer, também não são cuidadores da terra, mas são um elemento a mais, que por uma característica original eram imortais, eles passam a fazer um uso desenfreado ao ponto da terra gritar. Talvez até se sentindo imortais, se sentindo invencíveis, passam a ter uma relação com a terra dessa forma. Esse talvez seja um limite de compreensão, que é um limite onde a gente se encontra hoje. Uma espécie de sentimento de imortalidade que promove com que a gente tenha um determinado uso, né, desse planeta de uma maneira insustentável. A Terra, o saldo dessa história é que a Terra grita, e diante desse grito da Terra, a divindade se compadece e toma uma ação. Não tem a ver com o pecado original, não tem a ver com isso, né? É uma condição de balanço. A terra é que grita, não havia uma ordem explícita, fruto da ideia do ser humano. Olha, vamos começar a fazer casaquinhos de pele. Uma guerra estabelecida, uma fúria da divindade, fala: espera aí, segura as pontas, vamos tentar resolver esse problema de uma outra forma. E assim há várias histórias explicando como que se dá essa relação do homem com o mundo, com a sua própria noção de Deus ou dos deuses, que parece que tem um lugar especial nos dias atuais. Diga aí, Cíntia, pois não? Eu vou falar até sem elaborar muito, que são coisas que eu estou pensando agora. Só o fato, assim, você está falando de várias tradições do início do mundo, assim. E eu fiquei pensando por que todos os antigos assim têm uma tradição e uma história, uma mitologia de como nasceu o mundo. Você vê assim o que, claro, cada um com seus elementos, mas assim, algo que é comum sempre tem uma narrativa de um início do mundo. E se a gente pensar do ponto de vista da experiência, né? Porque antes da ciência as pessoas tinham experiência, era o que você via.
não faz muito sentido, pela experiência que eles tinham, você pensar numa origem. Assim, faria mais sentido se as tradições dissessem assim, é o que sempre esteve, porque é o que eles experimentam. A gente experimenta o início de uma plantação de uma árvore. A árvore nasce, cresce e morre. Os animais nascem, crescem e morrem. Mas o mundo, assim, a natureza, lá tô falando, você não tem uma experiência de um início, de uma origem. E aí eu estava me lembrando do Kant, né? Assim, um pouquinho que eu tentei estudar o Kant, do pouco que eu entendi, do pouco que eu aprendi, a gente não faz ciência sem a gente falar da gente, né? Então, como a própria experiência humana é de nascer, viver e morrer, como não pensar o mundo? Porque eu só posso pensar o mundo com as minhas categorias. Então, assim, para a mente humana é inimaginável a gente viver num mundo que não tenha uma origem, que não tenha uma vida e que não tenha um fim. Então, quando eu faço ciência, quando eu faço mitologia, eu tô assim, partindo do que a minha cabeça é capaz de pensar. Então, enfim, os antigos, embora não tivessem como uma experiência lógica pensar numa origem do mundo, é a lógica da nossa mente, né? Assim, o nosso próprio corpo é assim, ele tem um início, uma vida e um fim. Então, como não pensar no meu planeta, né? Nessa mesma relação. Isso que é curioso, que eu estava pensando aqui, todos os antigos têm uma narrativa mirabolante, e a nossa ciência é assim também. A gente fica agora, mandamos lá um telescópio, assim, como é que é? O James Webb, porque a gente quer tirar foto da origem desse mundo, né? Esse James Webb, ele vai tentar captar com os infravermelhos a explosão do Big Bang, e a gente vai olhar para o nosso passado. Quer dizer, o ser humano se conforma, assim, a gente tem que encontrar o início desse mundo, né? Porque, na verdade, é a nossa categoria, a nossa maneira de pensar. E aí, quando você falou do Gênesis, né? Um Deus meio arrogante, né? Que cria um homem, a sua imagem e semelhança, diz que ele é bom, mas é a arrogância do homem, né? Fomos nós que criamos essa narrativa. Então, quer dizer, se existe um divino, um todo-poderoso, esse divino só pode ser parecido comigo, né? Mais uma vez também o homem usando as suas categorias, porque é isso, a gente não pode pensar se não for com a nossa cabeça, com o nosso limite, com a nossa noção, enfim, estava pensando nessas coisas e resolvi compartilhar. Não, foi pontos chaves, né? Porque a gente, quando pensa nessas histórias, no fundo, como você precisou de maneira muito clara, a gente está falando do papel do homem nessa história toda, do lugar do homem nessa história toda. Né? Perguntar sobre a origem do ser humano vai esbarrar nessa origem do mundo, e aí aquela grande pergunta que mobiliza a humanidade desde que ela se entende como tal. Para que estamos aqui? Né? Eu preciso começar essa história de alguma forma para pelo menos tentar entender nas suas origens para que estamos aqui. No próprio texto bíblico, a gente tem uma perspectiva de um para que estamos aqui, que é viver fazendo uso disso tudo que está à nossa volta, e uma outra perspectiva que diz não faz sentido estarmos aqui, porque a gente veio de uma coisa que não faz sentido, que é uma terra vazia, de barro, e para o barro a gente vai voltar. A gente, pela perspectiva bíblica, ao mesmo tempo é algo que reflete a imagem desse Deus, né, numa imagem bastante narcísica, já que esses textos foram transcritos pelo próprio ser humano, mas, ao mesmo tempo, o próprio texto bíblico vai dizer o homem também não é nada. Vem cá, você se decide, camarada, ou você é a imagem do próprio Deus, ou você não é nada. Ou você tem a cara de um Deus, ou você é simplesmente terra moldada. Né? Então, essa dualidade, parece que o homem todo o tempo está oscilando nessas perspectivas, dizendo, pô, parece que tudo faz sentido num determinado momento. Sentidos esses, às vezes positivos, às vezes destrutivos. E tem hora que parece que não faz sentido algum. Né? Se a gente quisesse falar de um nome para mesclar essas noções e onde que essas mitologias elas se convergem, né? A gente poderia pensar numa espécie de antropologia, né? O estudo da própria condição do ser humano. É mais do que falar sobre o planeta. Não é isso, é como a Cíntia disse, é falar sobre o próprio homem. Né? Nessa intenção ou nessa angústia vive o homem desde que se percebe como tal. E aí a gente vai ter
em diversos povos, diversas tradições religiosas, étnicas e tudo mais, discursos que vão fazer sentido dentro da sua realidade, né, e que vão dar uma espécie de justificativa maior para o fato de estarmos aqui. Vejam que no texto de Gênesis 2, por exemplo, não havia os rios, não havia, olha, havia uma água, uma espécie de vapor que brotava da terra. E no texto de Gênesis 1 havia uma separação de águas e terras e tal, como se o texto de Gênesis 1 fosse de um grupo mais ligado à terra de enchentes, onde depois da enchente que começa a vida, e o texto de Gênesis 2 como se fosse de um povo mais ligado a regiões desérticas, por exemplo, onde é da escassez da terra vazia que pode brotar alguma coisa com muito trabalho, né? Quase que, ou, no caso de, por sorte, haver um oásis e tal, mas o normal seria trabalhar duro para que a vida acontecesse. E cada um vai encontrando, dentro do seu vocabulário, dentro da sua visão de mundo, dentro da sua condição social, construindo ao longo do tempo essas histórias que explicam, ou pelo menos tentam explicar, né, a condição do homem enquanto tal, no meio de um planeta, no meio de uma realidade, e que precisa dialogar com ela para que consiga continuar sendo ser humano. Esse que é o ponto, né? E esses textos, tanto o do Gênesis 1, do Gênesis 2, texto da mitologia chinesa, vão colocando elementos onde talvez essa condição do homem ela encontre aspectos de degradação. Olha, eu tive uma ideia, vou começar a matar os bichinhos para fazer casaco. Uma quebra, um rompimento dessa relação com o homem, do homem com o que está à sua volta. Nós vamos frustrar uma interdição colocada pela divindade. Não pode tocar naquela árvore. Como se na natureza existem coisas que devem permanecer intocadas. E aí vai lá o ser humano e bota a mão. Isso degrada a sua condição. E no outro, a degradação já foi escancarada. Usem e abusem da terra, como se a terra fosse ilimitada, né? Já é uma noção degradada do próprio homem na sua condição em relação ao que está à sua volta. Diga aí, Samir, pois não. Não, é só dar um exemplo, né? Acho legal esse tipo de construção, né? De construção mitológica, assim, né? Porque eu acho que a gente meio que perdeu um pouco disso dentro da nossa cultura mais, digamos assim, ocidental, né? Mas ela ainda é muito forte quando a gente vê em outras culturas, por exemplo, na cultura oriental. Tem um filme relativamente recente, né? Mas não é tão recente assim, mas que é do estúdio Ghibli, né? O Princesa Mononoke, que é justamente uma ideia disso, né? Dessa coisa dos deuses animais, né? Junto com uma civilização, junto com as tribos, mas que estão tentando interagir com sua própria sobrevivência, com a industrialização, né? E mostrando todo esse tipo de conflito que se estabelece entre a natureza, entre esses deuses, né, que existem dentro da natureza e o papel do ser humano tentando colocar ali, né? E é muito interessante, porque não é numa perspectiva de criação, né, mas é de uma perspectiva desses processos de conflito posteriores à criação, né, nessa ideia de como a cultura, né, humana, né, ela vai interagindo com a natureza, de como isso se dá, né, se é de um papel destrutivo, se é de um papel harmônico, né, porque muito dos textos, né, de criação, né, tentam estabelecer isso. Qual que é essa harmonia, né? Porque é o ser humano tentando perceber, né, que ele interage com aquela natureza,
né, e tentando entender como se dá esse processo. Eu domino essa natureza me domina, né, essa natureza é uma ameaça, essa natureza é um benefício, né, e é interessante a gente perceber justamente essas diferenças, né, como é que a posição geográfica definiu isso, né, como é que, aí vão vários estudos antropológicos nesse sentido. Mas é legal ver que assim, existem algumas culturas que não perderam esse questionamento, né, e que mantém isso mesmo em contato com a tecnologia, em contato com a ciência, não mantém essa ideia de buscar esse tipo de questionamento, né? E Samir, parece, né, que assim a gente tentando olhar, né, sob perspectiva a nossa sociedade contemporânea, parece que existe uma espécie de perspectiva vencedora, né, que tem essa prerrogativa cristã, judaico-cristã, como a sua força motriz, né? Principalmente essa lá do Gênesis 1, né? Que não há uma clareza sobre a harmonia, mas sim de amplo uso. Né? E essas coisas, gente, são muito fortes, porque essas noções bíblicas ou religiosas, judaico-cristãs e tudo mais, isso impactou a forma como a sociedade se organizou ao longo da história. Isso trouxe justificativas reais, né, para o estabelecimento de uma relação do homem com o mundo, que começa a ser revista a partir de um tempo mais recente. Nesse aspecto, a gente pode dizer, poxa, parece que o lugar dessas tradições alheias à tradição judaico-cristã são potencialmente mais vivas, mais reverberantes para as demandas que a gente tem hoje do que a nossa própria tradição. Essa tradição do Gênesis 2 ela fica secundarizada em torno de uma ideia do homem com todo esse poder quase que divino. Né? Mas só que não está dando conta. Né? Se o planeta fosse inesgotável, tudo bem. Né? De repente até poderia ser o caso, mas não é o caso. Né? E a gente sofre os impactos disso. Algo que o texto lá do mito chinês acaba colocando num lugar muito interessante é que, diferente dos textos bíblicos, o homem aparece na história como mais um. Ele não é o elemento central da história. Não é que tudo gira em torno do homem, mas ele está ali. Ele é mais um. Como o Samir estava comentando, a perspectiva oriental ela tem essa noção de uma relação do homem com o cosmos, principalmente. Eu lembro de uma vez que a gente teve uma conversa, há uns meses atrás, sobre um livro do Leonardo Boff, que era o livro Espiritualidade. Um livro que vocês, se puderem, se tiverem a chance, leiam. Espiritualidade, um caminho de libertação. E ele faz uma comparação entre a espiritualidade pelo caminho do Ocidente, que é uma espiritualidade de relação com a divindade, e uma espiritualidade pelo caminho do Oriente, que é uma espiritualidade de relação com o todo. Parece que chegou a hora da gente aprender de uma vez por todas o que esse outro lado da espiritualidade tem a nos ensinar. E é curioso que no próprio texto, Leonardo Boff faz uma espécie de limite de humildade, reconhecendo o seguinte, olha, e ainda tem mais. O que a gente conhece sobre as tradições africanas, por exemplo, é quase nada. E elas parece que estão alinhadas ou até colocando outros elementos em confronto ou em alinhamento às tradições orientais, que a gente também precisa aprender, mas eu não tenho condições de falar nada sobre isso. No livro, ele fala assim, em 2 ou 3 frases, dizendo, olha, sobre isso aí eu nem vou falar porque eu nem sei. Mas é também, né, uma perspectiva que a gente pode explorar. E aí, no âmbito do nosso país, Brasil, com toda a riqueza cultural que a gente tem, uma fonte inspiradora, quase que inesgotável para essas outras mitologias, que parece que hoje, de fato, há uma preocupação de resgate dessas tradições, são as tradições indígenas, que vão se alinhar a essas tradições que se assemelham a uma origem oriental. Né? Mas, lógico, com suas particularidades e tal, mas sempre uma relação do homem com o todo e tal. Até quando a gente viu lá atrás do filme que eu recomendei que vocês
assistissem, ou do livro, né, A Queda do Céu, lá do Davi Copenau, né, que tem um mito ali fundante também, né, de dois irmãos, que cada um tem um perfil temperamental e que tem a relação com a mulher que aparece ali na história. Um era violento, o outro era acolhedor, isso e aquilo e tal, né, os primeiros seres humanos. Isso está ali sempre presente. E aí, como se dizendo, lá do texto do Hans King, olha, as tradições do mundo constituem um arcabouço inesgotável de algo que a gente pode aprender sempre. Lá naquele texto, em Rumo a uma Ética Global, as religiões têm um papel de resgatar essas tradições, tomando por base toda essa riqueza conceitual, essa riqueza de valores que estão depositados há milênios, muito mais do que qualquer religião institucional, para a gente aprender para o novo mundo essas relações éticas. Diga aí, Eliane, pois não? Oi, você tocou num ponto que eu ia até comentar depois. Diga aí. Mas eu vou realçar que eu digo destacar mais uma vez. É que dentro da filosofia chinesa, né, o livro das mutações, eles colocam isso, você acabou de dizer, a convicção de que o mundo, em última instância, é um sistema de referências integradas, né? É uma integração, um cosmos e não um caos. Eu acho que são esses dois pontos principais, que são as nossas filosofias. E a ocidental, ela está mais preocupada com o sagrado. O sagrado, que sentido que eu estou falando? É no sagrado da busca espiritual, da questão mais do ser santo, e o resto não tem importância nenhuma. Eu acho que são essas duas questões que você colocou, que eu só queria acrescentar a minha opinião também. Não, isso mesmo, Eliane, sem sombra de dúvidas. São perspectivas diferentes. E aí a pergunta que nos cabe: é possível uma conciliação entre elas? É possível uma convergência? Será que não deve ser um esforço do homem ocidental contemporâneo em agora dar o braço a torcer, fazer um voto de humildade e resolver aprender com outras perspectivas que são igualmente ricas às nossas? Né? A gente fica numa espécie de vaidade conceitual, de uma vaidade até religiosa, que coloca até em todas essas outras perspectivas ou um erro ou uma demonização. Fala, não, espera aí, é o ser humano tentando encontrar seu lugar no tempo e no espaço ao longo do tempo, né, para viver uma vida melhor, para encontrar, como você mencionou aí do texto do I Ching, esse complexo de relações que organiza o caos. Como é que eu desato esses nós do caos? Né? E aí, vários caminhos. Quem disse que nós temos o caminho único possível? Né? Às vezes a gente pega determinados trechos da Bíblia, né, e totalmente isolados de um contexto, totalmente isolados de uma intenção. Né? Qualquer cristão olharia o que a gente está conversando aqui e chamaria todos nós de hereges. Né? Não, porque está lá na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas quem disse que o problema é ir ao Pai? O problema é viver, simplesmente. Esse lado do ir ao Pai é bem alinhado a essa perspectiva ocidental que você está mencionando, essa busca por uma espécie de aprovação da divindade, que não é questão para outros coabitantes do nosso planeta. Né? Diga aí, Cíntia. Quando eu estou aqui, eu fico falante, né? Estou tão feliz de estar aqui que você falou que é muito mais um esforço nosso, Ocidente. Eu me lembrei desse livro aí que você estava falando, do diálogo que o Boff descreve que teve com o Dalai Lama, que ele pergunta para o Dalai Lama, para você, qual é a maior ou a melhor religião que existe? Ele já pronto para a resposta do Dalai Lama, achando que ele ia falar do budismo. E o Dalai Lama olha para o povo e fala assim, a que te fizer melhor, a que te fizer mais amoroso, a que te fizer menos egoísta, essa vai ser a melhor religião. Então, realmente, eu acho que é muito nosso. Assim.
nós temos o Deus, a verdade, e tenho que converter o mundo a esse Deus, a essa verdade, que pode me fazer bem, mas pode fazer o outro pior. E é isso que a gente tem visto, inclusive, com o evangelho, que muitas vezes tem feito o do outro pior. Então, se esse evangelho está te fazendo pior, não vai ser a melhor religião para você. Enfim, aí lembrei desse diálogo. Cíntia, você... Opa, diga aí, Eliane. A gente não entendeu. Se torna mais humano. A que torna mais humano, isso mesmo. Tem um grupo aqui, dentre nós, né, que está aqui hoje, dia 18 de setembro, aqui participando desse encontro, que, assim, estão um pouco se lixando para essa coisa do discurso religioso mais correto, porque não é essa questão que vai fazer a vida acontecer. Tem um grupo aqui que tem um trabalho de organização, ou pelo menos de pequena remediação, melhor dizendo, do caos, toda semana, indo nas ruas aqui do Rio de Janeiro, do centro do Rio de Janeiro, diminuindo esses sofrimentos caóticos impostos pela nossa forma magistral de organizar o mundo, onde coloca pessoas totalmente alijadas de uma relação. Tem gente aqui que está aqui agora com a gente, conversando, que toda semana se dispõe, né, a preparar alimentos, a ouvir, a conversar, a se mobilizar de alguma maneira para atender pessoas que estão em condição de desgraça social. Isso não é um pouco recriar o mundo em alguma medida? Isso não é um pouco fazer o trabalho que os deuses fizeram na origem do universo? Dentro da nossa escala, dentro do nosso poder como assemelhados a Deus, talvez a gente possa brincar um pouquinho de sermos parecidos com Deus organizando esse caos. A gente tem a Cristina aqui, que é uma pessoa que está lá, tem a Cláudia, tem o Alexandre, tem outros, e que, se vocês quiserem também, a gente até mobiliza vocês a se encontrarem, a ingressarem nessa jornada, porque é algo que, de certa forma, a gente está ajudando a reorganizar o mundo caótico, lutando contra os contra os monstros cosmológicos, como era Marduk e Tiamat, tentando, das vísceras de um monstro, que é a sociedade da forma como ela se encontra, organizar um pouquinho a realidade, né? Olha como a potência desses textos eram mitos, mas como o mito, enquanto narrativa, adota um poder, e é poder mesmo, tão grande, de transformar a realidade. A Cris está falando aqui, ó, venham organizar conosco, e venham mesmo. Diga aí, Samir. Não, assim, isso que você falou assim me lembrou uma cena recente, né, de um capítulo, na verdade, né, de uma série, da série Sandman, da Netflix, né, que é baseada nos quadrinhos do Neil Gaiman, né, que é um conto que ele conta, né, que é uma história de 1000 gatos, né. Desculpa atrapalhar para quem ainda não conheceu, mas ele conta a história, né, de gatos de rua, né? Ele vai começando a história disso, nesse universo, né, do Sandman, a ideia sobre a questão de antropomorfizar esses conceitos, né? Sonho, morte, desejo, destino, né? E o sonho é um personagem. E esse gato, ele conta uma história, né, de um mundo onde os gatos eram muito grandes, eles eram como se fossem os grandes predadores, e os humanos eram muito pequenininhos, e eles dominavam esses humanos. Só que um dia um humano meio que sonhou, que ele começou a meio que, entre aspas, pregar, né, que o mundo seria diferente, né, e a partir disso, né, o mundo se tornou um mundo dominado por humanos, né, e aí modificou um mundo onde os gatos são meros animais de estimação, né, e é quase uma história meio que do cristianismo, assim, de um Jesus chegando e contando às pessoas. Mas eu acho muito legal essa ideia de que, dentro da história dele, dentro do conceito dessa ideia, da gente
da capacidade da gente sonhar, assim, né? E do sonho se transformar em realidade, né? E é muito interessante isso, né? Se a gente considerar o cristianismo, né? Porque o cristianismo modificou a realidade no mundo, né? A gente considera até difícil fugir disso, né? Na história, né? Do Cristo que separa a história, né? Depois de Cristo, antes de Cristo, né? O cristianismo modificou toda a nossa sociedade, né? Só que a grande pergunta é que realidade é essa que a gente transformou? E será que era essa realmente a realidade que a gente deveria construir? E que realidade que a gente ainda pode sonhar para mudar, né? Essa esperança viva, né? Que a gente vê, por exemplo, no próprio Apocalipse, né, no próprio Segundo Testamento, né? Será que a gente realmente perdeu a capacidade de sonhar e de mudar a nossa realidade, de sonhar com um mundo, né, com menos desigualdade, de sonhar com um mundo com mais harmonia na natureza, né, onde a gente consiga não só aproveitar, mas defender e conservar essa natureza criada, né? Que a gente tantos cristãos que lutam por uma ideia de a gente precisa ensinar o cristianismo ou o criacionismo, a gente precisa ter a liberdade de falar sobre o criacionismo e não da evolução, mas para que isso? Para que ensinar um criacionismo se a gente vai depois promover um destrucionismo, né, dessa criação, né? Então, acho que eu fico muito pensando nisso, né? Qual é a nossa capacidade de transformar os nossos sonhos em realidade e quantas pessoas bastam para a gente ir nesse conto, né, do New Game, ele coloca essa ideia de que bastam que poucos mil gatos, né, para que eles sonhassem, para que eles voltassem a transformar essa realidade onde eles são oprimidos, né? E eu acho que é meio que nessa capacidade, né? Quantos de nós precisamos para transformar a realidade? Não precisam de tantos, né? Mas precisa de bastante gente suficiente, né? Que assim como esse grupo e tantos outros, né? Que tentem diminuir esse caos, que tentam diminuir essas forças de morte, né? E transformar essa nossa realidade em algo, em uma promoção de vida, em uma nova criação, né? De certa forma, retomar a ideia até do homem como um cuidador de um jardim, mas é preciso que haja um jardim também para ser cuidado, né? E não uma terra arrasada, né? Então, um trabalho inicial de recuperação, de replantar algumas coisas para que a gente comece a poder trabalhar como cuidadores, né? Sem sombra de dúvidas. E justamente pegando carona em todas essas ideias aí que vocês foram trabalhando e provocando e tudo mais, pegando em especial a ideia da Eliane, né, a gente chega no texto número 3, que é de um camarada chamado James Lovelock. Ele é, por origem, um matemático e químico. Ele tem essa dupla formação. Ele é da área da matemática e da química ao mesmo tempo. E ele, na sua maturidade, ele propôs uma teoria a respeito do planeta, né, que bastante diferenciada com relação à perspectiva humanista, que impera, né, no nosso raciocínio mais fundamental, no nosso raciocínio de formação. É uma hipótese que vai pensar o próprio planeta como um sistema vivo, como um sistema de inter-relações muito maior do que a própria vida humana, um sistema que tem sua origem lá nos inícios do universo e aponta o seu destino para os fins do universo em termos temporais, e que, nessa perspectiva, o papel do homem é absolutamente colocado à margem, porque ele é simplesmente mais um. Tem papel sobre o planeta, sem sombra de dúvidas, mas diante da grandiosidade dessa história toda, o homem não tem nada de coroa da criação, não tem nada de ser o bonequinho de barro que Deus preparou, é apenas mais um elemento no meio de uma história cosmológica muito mais ampla, de um sistema cosmológico muito mais amplo,
e que ele vai dar o nome, já que, como ele foi provocado por um vizinho na época, tudo que a gente vai lidar precisa dar um nome, né? Então ele dá o nome de Gaia, que é uma das instâncias mitológicas lá da Grécia Antiga. Curiosamente, Gaia, que é o nome para essa, entre aspas, divindade da Terra, não é bem uma divindade olímpica. Ela não está lá do lado de Zeus, do lado de Hermes, do lado de Poseidon. Não é muito bem, né? Esses grandes deuses da tradição mitológica grega. Gaia é uma titânide. É daquelas divindades primevas monstruosas, que ao mesmo tempo tinham um grande poder, mas eram um poder quase que amoral. Ao mesmo tempo, criavam e destruíam. Na história mitológica grega, né, Zeus vence esses titãs e tudo mais, liberta os deuses olímpicos dessa tirania dos titãs, né? Eram gigantes colossais, extremamente poderosos, né? Mas Gaia, o nome que se usa nessa proposta do Lovelock é que esse sistema em que a gente está imerso vai receber o nome dessa titânide Gaia, como se a gente estivesse sujeito a essas forças cosmológicas. E o problema que se coloca no tempo presente, que precisa ser valorizado, é não mais uma preocupação única e exclusiva com a questão da humanidade, mas com a questão do planeta como um todo. Ele até usa o termo fazer uma espécie de medicina planetária. Mas é ter uma visão do todo, de decisões que às vezes são tomadas globalmente e que vão afetar a saúde do planeta como um todo. Às vezes a gente chega num impasse, parece um paradoxo. Olha, numa determinada região do planeta que sofreu uma espécie de acidente nuclear, então agora vamos matar todos os bichos por conta deles supostamente estarem contaminados com níveis perigosos de radiação. Mas pensando no âmbito de uma medicina planetária mais ampla. Olha, mas se eu fizer isso, eu vou acabar com uma série de ecossistemas, eu vou destruir uma determinada forma de funcionamento daquela porção do sistema Gaia onde está todo mundo imerso. E em prol de uma valorização primordial do ser humano, a gente vai lá e dizima um determinado rebanho contaminado e pronto, acabou. Porque nós somos prioridade nessa criação, e dane-se o resto. Ele fala, não, olha só, é preciso avaliar se matar o rebanho é mais vantajoso do que, quem sabe, que a própria humanidade continue comendo aquela carne com talvez um risco de desenvolver doenças e tal, porque no saldo da história toda, né, para o sistema, isso talvez não fosse tão importante assim. A gente, enquanto ser humano, a gente o tempo todo está resgatando essa ideia de imagem de Deus, imagem de Deus, imagem de Deus, numa ideia de, pô, se a gente pudesse, a gente ainda não consegue, mas se a gente pudesse, a gente talvez, né, pudesse ser imortal. E será que o planeta vai resistir a isso? O planeta que vai ser a casa dos imortais vai resistir aos imortais? Ou como o texto lá da mitologia chinesa, será que a morte não é o próprio balanceador da existência do planeta, dos seres que nela habitam? A gente ficou tão preocupado com essa questão do não morrer que se esqueceu até do terreno para todos esses imortais. É isso que a ideia de Gaia valoriza de alguma maneira. O Ocidente fez com que a morte se tornasse uma tragédia generalizada, algo que os orientais não pensam dessa maneira. Uma colega minha de trabalho teve a chance de conversar, eu não estou lembrado direito agora onde foi isso, mas a gente estava falando sobre um contato que ela teve com um povo do Tibete, uma coisa assim, que tinha uma coisa dos peixes
que eles acreditavam que os seres que morriam eles incorporavam o corpo de peixes, não era permitido pescar, porque senão você estava destruindo um ciclo da vida, né, dentro de um sistema mais amplo. Né? Assim, é uma perspectiva completamente diferente. Ah, mas isso aí não tem nada a ver com discurso científico e tal, ninguém prova nada. Mas não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é um conjunto de valores e de perspectivas que tornam a vida mais potente dentro do que ninguém quer, das suas limitações, que são impostas por uma série de elementos externos à própria existência humana. Né? Ele até fala, em determinado momento, olha, a Europa, né, que até 10 mil anos atrás era um terreno congelado. O que a Europa, que até 10 mil anos atrás era um terreno congelado, importa na história do planeta? Que é uma história de milhões e bilhões de anos. Se a gente olhar por essa perspectiva, realmente a Europa não conta nada para a história do planeta, porque é um lapso de tempo numa história, numa dimensão de tempo mais ampla. Só que aí tem um detalhe. Os cientistas mais recentes, eles perceberam, né, aí é a hora que a ciência nos ajuda a ter perspectivas mais claras sobre que ponto chegamos, eles perceberam que o impacto do ser humano no planeta já é tão intenso, já é tão profundo, não é só uma questão de força, mas também de profundidade, já é tão marcante que essa participação do ser humano no planeta pode receber um nome, ou pode nomear, uma nova era geológica. A gente, quando lembra lá das eras geológicas, são sempre tempos de milhões e milhares de anos. Mas o efeito do homem sobre o planeta já é tão radical que alguns cientistas vão dizer, olha, as mudanças já são tão profundas, fruto da ação do homem sobre o planeta, que já é possível caracterizar uma nova era geológica para a nossa existência, nessa tentativa de sistematização do tempo. E essa época nova, essa era geológica nova, vai receber o nome de antropoceno, ou seja, o período relacionado ao antropos, né, ao homem. E aí são várias medidas que são feitas de nível geológico, geofísico e tal, mostrando a questão de contaminação com plásticos, de radiação, questão envolvendo as geleiras e tal, falando, olha, assim, os impactos da ação do homem sobre o planeta já são praticamente irreversíveis e não apontam para um destino nada legal sobre a existência do planeta, não é nem do homem, é do próprio planeta, ao ponto de se caracterizar uma era nova. Essa era chamada antropoceno. Se vocês tiverem tempo, coloquem aí no Google, antropoceno. Vocês vão ver que tem um monte de coisa. E é algo que a gente não está muito acostumado a falar, ainda mais misturado lá com todas essas tradições bíblicas e exclusivamente bíblicas a respeito da relação do homem com o mundo. É de uma profundidade de ação que é como se aquele projeto lá do Gênesis 1, do homem dominar sobre a criação, tivesse, de fato, dado certo, trazendo consequências para o próprio futuro do ser humano na sua existência. O antropoceno, uma nova era geológica. Coisas como essa são valorizadas, por exemplo, por pensadores contemporâneos como Bruno Latour. Bruno Latour ele vai olhar essa questão. Opa, você queria falar, Emílio? Desculpa. Você está com o microfone fechado. Continuou fechado. Espera aí, deixa eu... Ainda não. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa. Eu acho que não, mas...
Será que não? Agora sim. Opa, agora foi. Agora sim. Diga aí, Não, amigo. eu só estou querendo chamar a atenção que estão falando já de viroceno, a Uhum, predominância dos vírus por causa dessas pandemias que têm surgido aí. Isso é perigoso para nós, não? exatamente, exatamente. Ao lado desse antropoceno, a gente vai ter outros nomes parecidos, como, por exemplo, o capitaloceno, que é a influência de um sistema de organização da sociedade e as mudanças que ele causou sobre o próprio planeta de forma profunda e irreversível, inaugurando uma nova era geológica. A questão que, por exemplo, a Cláudia está mencionando aqui no chat, do aquecimento global. Esse é o ponto. Só que aquecimento global, ou se a gente quiser usar uma outra palavrinha dentro dessa seara, essa questão climática, ela é mais ampla do que um mero aumento da temperatura. Não é só do aumento da temperatura que a gente precisa enfocar. A gente pode pensar que toda uma forma da vida se dar no mundo, que a gente mesclou com a ideia de uma globalização, parece que a vida no mundo se dá de uma forma homogênea em qualquer lugar do mundo, ela traz algumas consequências de desregulamentação que tornam, muitas vezes, a vida inviável. E aí o texto do Bruno Latour, ele até vai fazer uma espécie de ironia, dizendo, olha, o primeiro cara que alertou isso com força irrepresável foi o Donald Trump. Com aquele jeito dele, com aquela política dele, ele conseguiu fazer o que nenhum ambientalista conseguiu fazer até então, colocar a questão climática no centro da discussão global. Porque um determinado país, com o poder que tem, optar por sair do Acordo de Paris sobre o clima, é dizer que existe uma forma de viver que exclui quem não faz parte dela. É uma globalização que diz, olha, só combina, só pode viver nesse mundo global quem pensa como a gente sobre a forma de viver. É uma globalização que não vai ter problema nenhum em jogar fora quem tem outras perspectivas sobre a existência. É uma globalização que, de certa forma, vai sustentar um modo de viver que vai ver, de alguma maneira, a Terra como um grande shopping center, como um grande comércio estabelecido, custe o que custar em termos de desgaste do planeta, em termos de desgaste das sociedades, em termos de desgaste em vários níveis, e isso aflige tanto as nossas opções tecnológicas, as nossas opções sociais, as nossas opções governamentais, porque numa ideia de globalização é o globo todo que está em jogo. A opção por um determinado tipo de governo numa determinada região do mundo impacta a forma do planeta acontecer. Vide o que acontece ainda desde o início dos nossos encontros geográficos, a gente tem o mesmo drama no planeta. Existem dois países em conflito, né? Desde que a gente começou aqui, guerra, Rússia e Ucrânia. E como que isso traz consequências para a forma de vida no mundo, em todo o mundo. As dimensões dos problemas passam a ser globais. Não cabem mais soluções localizadas, porque está tudo interrelacionado. Essa dimensão de relação que a Eliane valorizou lá do texto da tradição oriental do I Ching, agora ela se manifesta numa dimensão política. Existe uma globalização em curso, então existe um solo compartilhado para todas as pessoas. Mas será que o solo está, de fato, compartilhado para todas as pessoas? A gente vê, no tempo atual, questões envolvendo crise migratória. Ora, o solo está compartilhado para todos, mas não são todos que podem pisar nele.
como se fosse vantajoso, em alguma medida, que alguns fossem simplesmente expulsos do planeta, porque causam mal a uma forma específica da vida no mundo acontecer. São elementos que fazem a gente pensar a relação do homem com o mundo, com uma relação muito mais intrincada, onde não tem mais essa perspectiva de domínio sobre o planeta, mas de quase luta pela sobrevivência. Mas quem é que está em condição de lutar pela sobrevivência? Quem é que vai ser colocado como perdedor nessa luta da sobrevivência? O que a gente vai fazer com eles? A noção de mundo está mudando, a noção de solo está mudando. O texto do Bruno Latour, ele vai dizer uma frase que eu acho magistral. Isso não tem nada a ver com uma disputa infantil que se tem no nível político sobre ser de esquerda ou direita. A questão é, bem alinhado ao que o Samir, num dado momento, falou, é que sonhos para a vida nós vamos nutrir. Que planeta a gente quer construir? A gente precisa pensar essas relações políticas contemporâneas não numa dimensão totalmente atrasada com relação às questões do tempo atual. Quem são as pessoas que estão colocando essas questões na pauta? Tem uma série do Netflix que eu e a Cíntia estamos vendo e a gente está ficando assim absolutamente impressionados e encantados com a questão que está colocada ali naquela série. É uma série chamada Borgen, onde acontece uma mudança radical no governo da Dinamarca, um país de primeiro mundo, de alto poder tecnológico, uma das maiores riquezas do planeta, e acontece uma virada lá política, onde uma mulher assume o governo, a série é de 2013, e aí toda uma disputa sobre a concepção de vida que ela tem e vida relacionada com o aspecto político, e ela falando, nós somos a Dinamarca, o que a gente quer para o planeta? Ela, num dado momento, resolve interferir numa guerra, ela, num dado momento, pensa a questão da educação, fala, poxa, a gente tem condições, o que vocês querem em termos de educação? Eu quero a melhor educação do mundo. É isso mesmo, Eliane, Borgen, isso mesmo. É assim que se escreve. E ela até foi refeita, né? Refeita não, teve uma nova temporada, né? Agora em 2022, 10 anos depois da primeira versão, né? Onde ela está dentro dessa luta política agora com problemas 10 anos atualizados. Ainda como uma primeira-ministra, lá o modelo é monarquia parlamentarista, tipo a Inglaterra, e assim, fala, nossa, é a Dinamarca, uma democracia madura, dialogando com temas relevantes e não com bandeirismos, ou até, a gente poderia dizer, uma certa religiosidade político-partidária que parece que imperou aqui no Brasil durante esses tempos. Lógico, é isso que a gente tem, né, a nossa mão para tentar sobreviver. Em determinados momentos, a gente vai ter que fazer escolhas. E fazer escolha vai ser adotar A ou B. Mas o que está por trás disso tudo? Parece que ainda não acordamos para questões que são extremamente relevantes, ou aqueles que trazem essas questões de maneira forte são colocados como delirantes, como apocalípticos, como pregadores da destruição do mundo. Não, só que todas essas relações, o clima, o desmatamento, a educação, a saúde, tudo está profundamente relacionado, não só num clima local, nacional, mas também num clima global. Clima é uma palavra que o Bruno Latour vai usar para estabelecer essas relações. O clima vai ser uma espécie de termômetro da saúde do planeta. No clima vão aparecer os efeitos mais imediatos
dessa desordem, desse caos que a gente precisa perceber. Imagina se o texto bíblico lá no Gênesis 1 começasse: olha, no princípio criou Deus os céus e a terra estava com a temperatura muito alta, era sem forma e vazia, um caos estabelecido. Era preciso abaixar a temperatura. Talvez, se o texto de Gênesis 1 fosse escrito pelo Bruno Latour, talvez ele escrevesse nesses termos. A temperatura do planeta no início dos tempos era muito alta, era preciso abaixar um pouquinho a temperatura. E aí aparece um Deus que vai começar a organizar as coisas. É preciso, como Bruno Latour vai dizer, é preciso pensar nos antigos habitantes e nos futuros habitantes. É preciso que haja possibilidade de ter habitantes. É preciso que haja possibilidade de aterrar. Que cada um tenha, assim como teve o jardineiro lá do Gênesis 2, direito a uma porção de terra. Para cuidar, para que tenha chance, pelo menos, de cuidar. É preciso garantir essas condições básicas de existência. É preciso abrir mão de algumas noções sobre a forma de funcionamento do mundo, que também são mitológicas e parece que levaram o mundo a uma espécie de destruição. Não é tanto a questão de Deus, não é tanto a questão de uma divindade ou de um poder supra-humano, mas uma determinada mão invisível que regula as relações. Olha, mão invisível, isso é um nome de um outro Deus. Que vai ser cultuado e que, na tradição bíblica, tem um nome, se chama Mamon. O Deus de dinheiro. É a mão invisível. São novos nomes para mitologias que sempre existiram. Então, gente, o Samir está falando aqui, um dilúvio causado porque os homens estavam destruindo o planeta, né? O que a gente precisa pensar nesse final da história, até porque o nosso tempo já está se esvaindo, é que, como literatura, a gente pode se achegar a esses contos das tradições do ser humano de uma outra forma, pensando o seguinte: o que está em jogo aqui? O que está em jogo quando os chineses escreveram de um gigante dentro de um ovo original? O que está em jogo quando o ser humano foi moldado do pó da terra? O que está em jogo quando um determinado ser humano foi moldado como imagem, como um boneco espelhando a imagem desse Deus? O que está em jogo quando um herói vence um monstro do caos? O que está em jogo quando divindades originárias se relacionam e se materializam aqui no planeta? O que está em jogo nessas histórias todas? E o mais interessante, mais importante, o que isso, apesar de tão antigo, o que isso, apesar de tão negligenciado pelo discurso científico, o que isso pode nos ensinar? O que não é uma mera conta de desenvolver novas tecnologias e ganhar dinheiro? O que está para além disso? Qual o nosso papel nessa história? Qual o nosso lugar nessa história? Um sistema? Primazia? Bom, essas escolhas vão fazer toda a diferença na forma de vida que a gente vai levar. O Lovelock vai dizer que considerar uma hipótese Gaia é algo que vai mexer com a nossa própria noção de espiritualidade em alguma medida. É preciso que o cientista, o filósofo, o homem das tradições religiosas sentem à mesa para conversar, que pensem nas implicações das escolhas. Ir por esse caminho aqui vai nos trazer mais recursos financeiros, mas os recursos são limitados. Alguém vai ficar com menos, nem que seja o próprio planeta.
Então, pensar essa questão toda, né, está relacionado a uma ética global, como é o projeto do Hans King. Mas é uma ética global numa dimensão assustadoramente profunda, que eu acho isso assustador. Pensar que está tudo relacionado e que essas escolhas do tempo presente causam consequências graves. Mas é o nosso papel, né, enquanto dispostos a pensar isso, impactar na microescala as nossas opções. Como aqui a gente tem a Cristina, a Cláudia e tantos outros, a Laura, a Gilda, o Alexandre, que se dispõem a organizar pequenos caos na sociedade. Vocês estão refundando o planeta, de alguma medida, né? Pode ser que aqui haja outras iniciativas também de refundação da história. A Patrícia aqui também, né? Outras iniciativas. Tudo isso tem um lugar. Se a religião servir para uma coisa, que seja para isso. Se a religião servir para alguma coisa, que sirva para isso. Que a gente comece a deixar um pouco essa perspectiva que a Eliane valorizou ali do mundo ocidental, a minha santidade, a minha salvação, o meu... Lógico que a gente tem os nossos problemas, os nossos dilemas, e que a gente quer se livrar deles. Mas que a vida é muito mais do que o nosso miudinho ali, né? Então é isso, gente. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Algum fechamento? Alguma palavra? Então, a gente vai ter, né, mais um mês aí de descanso. Opa, diga aí, Emílio. Fala aí. Não, eu só queria saber como é que a gente consegue a gravação. Eu vou mandar. Você manda pelo Zap? Isso. Tá bom. Eu gostaria também do anterior, tá? Tá bom, pode deixar que eu te mando. Pude participar. Tá ok, Tranquilo. obrigado. Show, valeu. Gente, olha, obrigado imensamente por vocês estarem aqui com a gente nesse domingo, né? As participações, as disponibilidades, os feedbacks, a própria presença de vocês já é bastante valorosa. A gente se vê aqui. Tem gente que ainda não se conhece presencialmente. Aí, falando com o que o Samir disse, eu sonho que um dia todo mundo aqui se conheça materialmente, né? Mas esse dia vai chegar, né? A gente precisa se organizar um pouquinho melhor para isso, mas é isso. Valeu, gente. Espero vocês daqui a mais ou menos um mês. Um beijo grande, excelente domingo. Bom almoço para todos. E até mais. Valeu, Chacra. Até mais. Valeu, forte abraço. E obrigado por tudo também.